Nós cremos, Senhor. Nós cremos num Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Quando o sentido da vida se perde e o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o teu favor me cercam por onde vou. Quando o sonho se torna impossível e na alma o deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Porque hoje eu sei, Senhor. Hoje eu sei em quem tenho crido, e Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Assim, ó. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, põe em ti minha confiança. Jesus, tu és a minha rocha. Jesus, tu és a minha rocha, meu libertador presente. Tu és o Cristo que me salva, põe em ti minha segurança. Hoje eu sei. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará Jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor. Não conhecemos Ele apenas de ouvir falar, queridos, mas com Ele andar. Aleluia. Então declare assim nessa noite: Eu correrei aos altos montes, proclamarei eu bendito nome, autor da fé e da salvação. Não haverá outro como tu. não haverá, Senhor. Declare mais uma vez. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Com fé. Hoje eu sei em quem eu confio, Ele não falha. Cristo não falha. Hoje eu sei em quem eu crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Ele não falha. Cristo não falha. Aleluia. Quem tem essa certeza, dá um glória a Deus bem forte. Precisamos declarar isso, proclamar a nossa fé. Amém? Dito isto, pastor Santos, por favor, que hoje está com sua turma completa. Todo mundo está aí, né? A família linda está aí, graças a Deus. A esposa do pastor, os filhos. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo carinho de estar aqui conosco, nos abençoando. Que o Senhor te use poderosamente no nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença do Espírito Santo aqui essa noite? Solta um beijo para ele. Dá um aplauso bem lindo ao Espírito Santo. Aleluia. Hoje eu estou mais bem acompanhado, né? Tá eu, a Rose e a nossa filhinha de 5. Não é uma filhinha de 5 anos, é uma filhinha de 5 filhos. Né? Cadê a filhinha? Fica de pé aí, a filhinha. Ali tem 3 ali e tem 2 aqui na frente. São quatro princesas e o meu príncipe ali, Davi, bem-aventurado entre as mulheres.
Queridos, eu queria... O pastor apresentou a família dele, eu lembrei também, não quero apresentar a minha, né? Deixa eu apresentar meu irmão e minha cunhada, Kathleen. Fica de pé, Dan. Eles moram nos Estados Unidos, são chiques demais, né? Então, quando estão aqui hoje, quando damos a honra de estar aqui conosco, estão em Salvador, estão no Brasil. Esse é meu irmão, vira para lá, né? É bonito assim porque é meu irmão. E Kathleen também, que é minha cunhadinha, vira para lá, Kathleen. São muito especiais, muito queridos, muito amados e estão aqui conosco hoje nos honrando. E minha princesa, pastora Rose, fica de pé aí. Acho que o pessoal já te conhece aqui, né? Não parece, mas essa mulher já teve 5 filhos. O mistério é forte, meu irmão. Depois você pergunta para ela o segredo que ela vai contar, as mulheres casadas, tá? Nós estamos desses dias falando de intercessão, começamos pela manhã. E foi muito bom e vamos continuar. A chuva, infelizmente, impede alguns, né, de chegar, alguns têm limitações e não conseguem chegar. Mas você que veio, você vai receber tudo que Deus tem para você essa noite, amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 29. Quero ler esse texto para iniciar. Salmo 29. Você que está com a sua apostila, abra na página 21, nós vamos falar hoje sobre interceder é ouvir Deus, esse princípio tão poderoso da oração que é aprender a ouvir a voz de Deus. Salmos 29, quem encontrou diga achei. Tem gente que não achou ainda, né? Quando você achar, nós vamos ler a partir do versículo 3, já vou lendo, depois você marca aí na sua Bíblia. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como o filhote do boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as costas darem a luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre as muitas águas. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com shalom, com a paz. Amém? Eu amo muito esse salmo. Fala da voz de Deus com uma majestade tão grande que nós ficamos desejosos de ouvir essa voz. E no princípio da oração, né, na sua apostila aí vai estar escrito assim: a nossa tradição de orações, o aquietar-se na presença de Deus depois de um tempo de louvor, na introdução da sua apostila. Um dos princípios fundamentais da oração é entender que quando Deus estabelece a oração como um vínculo de comunhão conosco, a ideia que Deus tem é que a oração não seja um monólogo, mas que a oração seja um diálogo. E muita gente não consegue entender isso, até porque quando nós nos convertemos, a não ser aqueles que nasceram no lar cristão e foram ensinados, mas mesmo assim eles são ensinados dentro de uma tradição, geralmente quando você se converte, se você se converte em uma igreja, você vai orar de acordo o pastor daquela igreja ora. Sim ou não? Isso é um fato, né? Se a pessoa se converte, por exemplo, lá na Deus e Amor, ela vai orar igual o missionário Davi Miranda, né? Meu Deus, meu Pai, ó Senhor. Se ela se converte lá na IURD, ela vai orar, né? Senhor meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, meu Pai. O Senhor sabe, meu Pai, que nós precisamos da Tua ajuda. Vai orar assim. Sim ou não? Você converte lá na graça, você vai orar assim: ô poder de Deus, ô mal eu te digo fora, ou você não tem autoridade, né? E por aí vai. Geralmente você assume o perfil e a identidade da igreja, de como os pastores oram, e não tem assim nenhum problema, na verdade, a não ser que a gente fique só nisso, né? E não cresça nunca. Mas nós entramos numa tradição, e a gente vai entrando na igreja, o que a gente aprende sobre oração geralmente vem carregado de muitos ensinamentos
às vezes que são baseadas em doutrinas católicas ou em outros movimentos, sem examinarmos de acordo com a palavra de Deus. E quando eu me converti, não foi diferente. Eu me converti, eu não tinha experiência com a vida cristã, eu nunca tinha ido na igreja evangélica, apesar de nascer em um lar católico, eu não tinha experiência com o catolicismo por não ser muito voltado para a religião. E quando eu me converti e fui inserido dentro de um contexto, de uma realidade de oração, e eu achei, como todo novo convertido, que oração se limitava àquilo que eu tinha aprendido. E a maioria de nós, por mais que aprenda sobre oração, seja qual for a realidade dessas que eu citei, existe algo que é comum em todos esses segmentos religiosos, é que nós aprendemos a falar com Deus. Você aprende a fazer o quê? Falar. E não nos é ensinado a aprender a ouvir Deus. Então nós nos convertemos e nós transformamos a oração num vínculo de comunicação que não é o projeto total de Deus. A gente só fala. Então geralmente a maioria de nós ora assim, como eu vou fazer agora, vou fazer aqui para você entender. As pessoas chegam diante de Deus e elas começam, né? Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, e aí eu entro na tua presença e ela coloca ali todo o conteúdo da oração dela. Depois que ela passa um tempo orando, ela diz em nome de Jesus, amém, e ela encerra a oração e vai embora. Quase todo mundo faz isso, sim ou não? Nós não temos o hábito de, depois de falar, ou mesmo antes, chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, fala comigo, quero ouvir tua voz, e ficar quieto diante de Deus para escutá-lo. Nós não fomos ensinados a fazer isso, porque nós temos alguns paradigmas em nossa mente que são muito fortes. Um deles, nós achamos que Deus só fala quando Ele quer falar, mas Deus quer falar com você sempre. Por que eu posso afirmar isso? Porque o Espírito Santo veio viver dentro de você, e Ele não veio viver aí para estar calado, Ele veio viver aí para ter um relacionamento com você, amém? Segundo, a Bíblia diz, São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas, quantos aqui são ovelhas de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então diga para o irmão que está do seu lado, diga assim, ouvir a voz de Deus é um direito seu. Você vai abrir mão desse direito? Não, não vou. Mas tem muita gente que não entende isso, assim, mas Deus vai falar comigo, pastor, logo comigo, eu assim. Pois é, você é filho dele e ele deseja falar com você. Mas nós aprendemos que não é bem assim, que quando Deus quer falar conosco, Ele vai falar através da Bíblia. Ele também vai falar através da Bíblia. Mas quando a igreja nasce, ela não nasce com Bíblia nas mãos. Se você for estudar a história da igreja, você vai descobrir que quando a igreja nasce, ele só tem o Antigo Testamento e é acessível somente aos escribas. E eles iam todos os sábados lá ao templo, ouvia a paraxá, que era a porção, que era lida no Shabat, e eles voltavam para casa com aquilo no coração, mas eles não tinham acesso ao rolo que era a Torá, que eram os pergaminhos, e isso não ficava na mão deles, até porque a maioria dos irmãos não sabiam ler. Eles ouviam aquilo e guardavam no coração. Então eles não nascem com Bíblia nas mãos. A Bíblia, da forma como nós temos nas mãos hoje, ela veio surgir muitos anos depois. E a grande pergunta é, Deus falava com o povo antes deles terem uma Bíblia nas mãos? Sim ou não? Mais do que com a gente. Tem pessoas na China que nunca viram uma Bíblia e que estão dispostas a morrer por amor a Jesus. Quem gera essa convicção no coração deles? O Espírito Santo. Então qual é a forma principal de Deus falar conosco? Por meio do Espírito Santo. E se você entender isso, até a leitura da Bíblia vai ficar fácil, porque o Espírito Santo é o autor. E você vai ler a Bíblia tendo o autor do seu lado, te ensinando, te instruindo, dizendo para você o que a palavra quer realmente dizer. E muita gente não consegue entender isso, não desenvolve uma comunhão a ponto de querer ouvir. E eu passei vários anos da minha vida orando dessa forma, chegando diante de Deus, falando, e me retirando. Até que um dia eu fui abordado pelo Senhor, eu disse assim, eu quero que você aprenda a ouvir minha voz. E eu falei, mas como assim, Senhor? Eu quero falar com você quando você orar. E eu comecei a ter essa experiência, né? No começo foi muito difícil, porque eu enfrentei um problema que a maioria de nós enfrenta. Eu queria que você mudasse a partir de hoje a sua forma de orar, amém? E quando você fosse orar, você também ficasse em silêncio para ouvir Deus. Quantos vão fazer isso?
Você vai enfrentar um inimigo muito terrível nesse processo. Não é o diabo. Descarte ele. Quem é esse inimigo, pastor? A sua alma. A sua alma, ela é extremamente barulhenta. Às vezes nós conseguimos calar os lábios, mas não conseguimos calar a alma. Então, nos primeiros dias, quando você fazer, vai ser igual a minha. A minha alma é muito barulhenta, a alma de sanguíneo, né? Então você já viu. Fala pelos cotovelos. Então, geralmente, assim, você fica em silêncio e a alma fica dizendo: você tem que viajar, você não pagou a conta, você tem que ir na casa de fulano, você falou que ia ligar para não sei quem. A alma continua falando. Até no culto acontece isso. A gente fica ouvindo a palavra e às vezes a gente não está concentrado na palavra. A alma está lá dando rolê, comemorando o título que o Vitória ganhou. A alma está presa. E por aí vai. Então, dentro desse processo, na verdade, é um exercício espiritual. Mas Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele deu uma garantia de que isso é possível. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que o Senhor é o Deus que fala. Amém? Atos capítulo 9, o Senhor diz assim a um homem chamado Ananias: Ananias, vai na rua direita, lá tem um homem que vive lá, numa casa, o nome dele é Judas, e na casa dele tem um cidadão chamado Saulo. Você vai lá e vai orar por ele, porque ele é um vaso escolhido para mim, eu tenho um propósito na vida dele. E ele vai, Deus diz o nome da rua, o nome do dono da casa e o nome da vítima, e ele faz tudo certinho. Deus pode fazer isso nos nossos dias? Sim ou não? Por que ele não faz? Porque nós não estamos acostumados a ouvir. Nós, quando Deus fala conosco, a gente fica com muita dúvida, porque nós não temos o hábito de ouvir a voz de Deus. Nós nos acostumamos a ler somente a Bíblia e não ter esse momento de comunhão. A maioria das ministrações que Deus me dá, que eu prego, que são gravadas, que as pessoas admiram, eu recebi orando. Deus fala muito comigo assim, uma frase. Às vezes estou lá no banheiro tomando banho, Deus fala uma frase comigo, e eu fico naquela frase: mas o que o senhor quer dizer? E ele vai completando. Aí a Bíblia vai montando o que Deus me falou, mas o ponto inicial é a voz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, a primeira manifestação que acontece, sabe qual é? Não é que eles falam em línguas. Se você for ler Atos capítulo 2, vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu. Olha só a expressão que a Bíblia diz: veio do céu e não no céu. Então está falando de um som sobrenatural. Veio do céu, destino, um som. O que veio do céu? Primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele vem, ele abre os ouvidos dos irmãos. Veio do som. As cartas às 7 igrejas da Ásia terminam todas dizendo assim: quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça a voz do Espírito. Já é um clamor do coração de Deus, nos mostrando que o fator mais importante da oração não é saber falar, é saber ouvir. Porque se você entender isso, quando você entender isso, e quando eu entendi isso, passou alguns anos para eu entender, eu descobri que muitas das minhas orações foram verdadeiras perca de tempo. Porque eu estava orando um monte de coisa que não era da vontade de Deus. E se você ora o que não é da vontade de Deus, Ele não vai ouvir. Ele não vai responder. Porque Jesus falou que Ele só responde tudo que nós pedimos de acordo com a vontade do Pai. Se está fora da vontade, meu irmão, a gente passa o tempo ali, pedindo a Deus: Deus, faz. Seria mais fácil nós chegarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, o que é que o Senhor quer? Mas como é que nós fazemos? Nós pegamos uma folha preenchida e dizemos para Deus assim: assine embaixo aqui, Senhor, esse é os pedidos da minha oração. Quando o correto seria nós assinarmos embaixo e dar a folha em branco, né? Ele diz assim: diz aí o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor espera da minha vida, como o Senhor quer fazer. Se fizéssemos isso, a nossa vida teria mais sucesso, seria mais abençoada. Mas nós nos acostumamos tanto a falar, e a gente gosta de falar. Eu, no começo do meu ministério pastoral, eu era um péssimo ouvinte. Hoje eu me considero um bom ouvinte. Mas todo pastor precisa ser um bom ouvinte, né? Como nós temos a arte de pregar, né? A gente gosta de falar. Às vezes nos relacionamentos a gente quer fazer isso como pastor. E uma das chaves que me fez se tornar um líder admirado pelos meus discípulos foi aprender a ouvir. Quem não gosta de ser ouvido pelo seu pastor? Todo mundo gosta de ser ouvido, sim ou não? E quando às vezes a gente tem experiência de aconselhamento, eu e Rose, que a pessoa fala, a gente não fala nada.
Aí depois a gente dá uma palavrinha no final só, e a pessoa assim, ô pastor, foi tão bom conversar com o senhor. Porque na verdade ela queria ser ouvida. E eu penso que Deus e o Espírito Santo, ele vive essa crise conosco diariamente. Porque se você for analisar e fazer uma contagem na sua vida de oração, você vai ver que você mais fala do que ouve. Sim ou não? É verdade. Você mais fala do que ouve. E tem uma parábola na Bíblia que me chama muita atenção, que é a parábola da 100ª ovelha. Todo mundo conhece. O homem tem 100 ovelhas e uma se desgarra, e a Bíblia diz que ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma só. Quando nós lemos essa parábola, a gente não tendo um entendimento da cultura judaica, a gente pensa assim, poxa, que ovelha valiosa, hein? O cara deixar 99 para ir atrás dela. Só que a grande questão é a seguinte ali, aquela ovelha tinha se desgarrado, ou tinha se perdido do rebanho, porque ela não conhecia a voz do pastor. Na hora que ele estava recolhendo as ovelhas, ela não se percebeu por não conhecer a voz e ficou lá perdida. Quando ele começou a contar, está faltando uma. Ele deixa as 99 que jamais se moveriam dali se ele não as chamasse. Elas não iriam. Então não está em perigo, elas estão juntas. E ele vai buscá-la. A Bíblia diz que quando ele encontrava ela, ele trazia ela nos ombros. Quando nós lemos isso, a sensação que nós temos é que ele achava ela ferida, machucada, e a pobrezinha da ovelha não tinha condições de andar. Então ele pegava ela e colocava nos ombros, mas essa não era a verdade dentro da cultura judaica. Qualquer pastor de ovelhas vai te falar isso que eu vou te falar agora, dentro de um contexto judaico. Uma ovelha em Israel, quando ela se desgarra, ela só se desgarra uma vez e nunca mais. Por quê? Porque a experiência de tratamento depois que ela se desgarra não permite mais que ela faça isso. Um dos motivos principais dela se desgarrar é não conhecer a voz, porque a ovelha é extremamente obediente. Então como é que o pastor fazia quando ele encontrava a ovelha? Quando ele encontrava ela ali perdida, assustada, ele ficava feliz, mas ele pegava o seu instrumento de trabalho, o cajado, que todo mundo sabe o que é. Tem duas partes, a parte de cima é usada para guiar, conduzir as ovelhas, e a parte de baixo geralmente era afiada, como a ponta de uma lança, que era a parte que ele enfrentava os lobos, os inimigos, apoiava para subir nos lugares e tal. Ele pegava essa parte de cima e ele dava um golpe na junta, ou na coxa, no pernil da ovelha. Pá! E deslocava o osso. Não quebrava não, pastor? Algumas vezes. Mas a maioria das vezes eles conseguiam desencaixar com um golpe. E ela não conseguia mais voltar. Então ele pegava ela com todo o amor, porque a pancada não era para machucar. A pancada era para instruir. Pegava ela com todo amor, colocava no ombro. Quando ele colocava ela no ombro, a boca dele vinha perto de onde? O ouvido dela. E ele vinha conversando com ela. Literalmente conversando, né? Não sei o que é que ele conversava, mas deixa eu preencher, né? Ele dizia, por que você fugiu? Tanto tempo eu cuidando de você, enfrentando os lobos por sua causa. Passando óleo assim no seu focinho, no chifre, para mosquito não sentar, e você tirando os carrapichos, e você não conhece nem minha voz. E aí quando ele chegava com todo carinho, colocava ela no chão e golpeava de novo, para o osso encaixar. Ele encaixava. Só que como consequência da pancada, se fosse fêmea não entrava no cio por 40 dias, ou até mais, até sarar. Pegava ela, deixava reservada, ela não saía mais com as outras. Ela ia entrar num processo de cuidado agora, para sarar a ferida. Ele não fez por maldade. Então ele pegava, untava aquele lugar com um óleo, chamado bálsamo de Gileade, e ele colocava sobre a ferida todas as manhãs quando ele saía com as demais ovelhas. E quando ele colocava ali, e que ele estava trocando o curativo ali, colocando o curativo, o que é que ele fazia? Ele conversava com ela, literalmente, conversando. À tarde ele voltava para trocar o curativo, o que ele fazia? Quando terminava o processo, que geralmente durava 40 dias, ela estava íntima da voz dele, e ela nunca mais se desgarrava. Então a gente aprende uma lição espiritual muito grande com isso. Qual é, pastor? Enquanto você não conhecer a voz do seu pastor, você vai se desgarrar. Mas o bom é que ele vai atrás de você. E quando ele te encontrar, pá! Mas Oséias,
usando esse contexto, ele vai dizer, ele fez a ferida e ele vai sarar. De onde foi que ele tirou isso? Desse contexto. E muita gente não entende isso, que a voz de Deus é o nosso fator de direção. Tem muita gente que muda de igreja sem ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que muda de cidade sem ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que muda de emprego sem ouvir a voz de Deus. Achei uma proposta para ganhar o dobro. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem gente que casa sem ouvir a voz de Deus. Acho que essa é a parte pior. Porque se casar errado vai viver o inferno na terra. Então ouvir a voz do Senhor traz equilíbrio. Diga para o seu irmão, quem ouve a voz de Deus não tem prejuízos. E muita gente não entende isso. E aí, o que o Senhor espera de nós? Aí na apostila diz, o Senhor espera que nós aprendamos a ficar em silêncio. Amém? Salmo 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou. A gente consegue se inquietar, mas não consegue se aquietar. E nesse processo de aprender a se aquietar, o nosso inimigo principal é a nossa alma. Por quê? Porque ela é extremamente barulhenta. E nesse mundo que vivemos, né, o mundo onde existe poluição sonora, a gente está desacostumado do silêncio. Quando nós fazemos essa ministração em acampamentos, eu mando o povo ficar 10 minutos em silêncio. Fecha os olhos e fica 10 minutos em silêncio. E eu fico de olho aberto observando, né? Aí tem gente que fica assim, ó. 10 minutos parece uma eternidade. Porque nós estamos tão acostumados com o barulho que o silêncio nos incomoda. Nos incomoda, é estranho para a gente. Em relação a Deus, isso é uma verdade. Nós às vezes chegamos diante de Deus e tem gente assim, pastor, mas Deus só fala comigo quando eu estou dormindo. É a única hora que você fica quieto. Assim, vou aproveitar que ele está em silêncio agora e vou falar com ele. Em sonho. Mas Deus deseja falar conosco sempre, amém? Nos direcionar, nos dirigir. E aí tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 131, abre aí. Salmo 131, versículo 2. O homem que mais falava com a alma, Davi. E ele não entendia nada de psicologia, tá? Porque ele nem sabia que existia isso na época dele. Mas Davi, ele tratava a alma dele como uma personalidade à parte. Você vai encontrar Davi dizendo assim, glorifica minha alma, exalta minha alma. Quando a alma estava triste, ele dizia para a alma, por que está abatida minha alma? Espere em Deus. E aqui ele vai revelar o segredo. Ele diz assim, né? Salmo 131, versículo 2. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz assim, de certo fiz calar. Fiz o quê? E sossegar. Quem? A minha alma. Duas coisas diferentes que eu preciso fazer com a minha alma para crescer na minha vida de oração. Eu preciso aprender a calar minha alma. E eu preciso aprender a sossegar ela. Por quê? Porque é onde estão as emoções. É o ponto do nosso desajuste, é a nossa alma. É dela que procede a ansiedade. É dela que procede o desespero no momento das lutas. É dela que procede a angústia. E quando nós temos a nossa alma calada, que a voz da alma tenta se levantar e diz assim, silêncio minha alma, fica quieta, eu quero ouvir a voz do Senhor. É como se as águas se acalmassem e nós pudéssemos ouvir a voz de Deus. E dentro desse processo, tem duas situações que a gente colocou aí na apostila. Uma delas é quando o povo de Israel está saindo do Egito e eles estão diante do Mar Vermelho. E o povo entra em desespero. Só tem o mar na frente, montanha e deserto para todos os lados, e atrás vem Faraó, sedento de sangue. E o povo que não tinha uma alma calada de jeito nenhum, sabe que o povo de Israel, a alma deles tinha uma característica. Qual era? Extremamente murmuradora. Por isso que quando Deus coloca eles para entrar na terra, que eles vão conquistar Jericó, o primeiro comando de Deus, sabe qual é? Dê 6 voltas, silêncio. Porque Deus sabe, se deixasse aquele povo falar, imagina aí eles rodeando o muro 6 dias, o que ia sair daquelas bocas? Diz assim, quero ver o que é que vai dar isso.
Porque você sabe que... Por que a gente murmura com facilidade? Porque toda murmuração é lógica. Eles murmuraram quando estavam com fome. Eles murmuraram quando estavam com sede. Então toda murmuração tem uma base de lógica. Mas você tem que ser inteligente para entender que melhor que murmurar é pedir a Deus o seu socorro e clamar. Clamar e reclamar são duas coisas muito parecidas. Eu posso estar reclamando e Deus quer que eu esteja clamando. Então muita gente não consegue entender isso. Ele, ao invés de clamar, ele começa a reclamar e vira murmuração. E a palavra murmurar no hebraico significa fechar os céus. Quando você murmura, você fecha os céus sobre sua cabeça. Então diga assim para o seu irmão, cuidado com quem você anda, viu? Quando alguém murmura perto de mim, eu já falo, varão, pelo amor de Deus, para de murmurar, repreendo na hora. Porque eu não quero ninguém com o céu fechado perto de mim. Mas muita gente não entende isso. E como é que vem, na verdade, isso? O resultado de uma alma que não está adaptada a ouvir a voz de Deus. E quando o povo está lá no desespero, naquela coisa toda, Moisés vai orar. E Deus diz para o povo assim, Moisés, diga para o povo ficar calado. O que a gente menos consegue fazer na hora dos problemas é ficar... A gente quer falar. Não, que eu estou desabafando, pastor. Não está tratando de um rapaz aí esses dias, né? Mas fala, viu? Eu disse, não, varão, tu já me falou isso já 10 vezes. Não, pastor, estou desabafando. Não, não aguento mais não. Né? Pelo amor de Deus, desabafa agora com Jesus. Porque tem gente que quer falar de todo custo, não aprende a ficar quieto. E não fala com Deus, fala com todo mundo, menos com Deus. E dentro desse processo de amadurecimento na nossa vida de oração, existe essa fase que eu chamo de a fase inicial, que é quando a gente começa a falar, mas nós entendemos que Deus não quer que falemos somente, Deus quer que aprendamos a ouvir. E aí, para que isso aconteça, até que a gente amadureça na nossa vida de oração, existe um processo, é como um exercício. Quem já fez ou faz algum tipo de exercício sabe que quando você começa é extremamente difícil, mas à medida que você vai praticando, aquilo se torna um hábito. Eu achei algo interessante que vocês fizeram aqui esse mês, que foi a questão da leitura, né, da Bíblia durante 31 dias. É comprovado que um comportamento repetido por 21 já se torna um hábito. E 31, então, não tem como deixar de ser um hábito. E, na verdade, orar é um hábito que muita gente não tem. E orar da forma certa, com paciência para ouvir Deus, é um hábito que muita gente não tem mesmo. Porque nós estamos vivendo na geração, falei hoje de manhã isso, a geração fast food, geração de tudo rápido. Mas Deus continua cozinhando em fogão de lenha. Ele continua trabalhando da mesma maneira. Deus não nos responde no tempo que a gente quer, Ele nos responde no tempo que estamos preparados para ter a resposta. E até Ele nos preparar, a gente vai aprender, antes de qualquer coisa, escutá-lo. Porque o propósito de Deus não é só nos abençoar. O propósito de Deus é nos tornar um referencial da sua bênção. Alguém que está vivendo de acordo com o padrão de Deus. E aí, nesse processo de aprender a ouvir a voz de Deus, de aprender a silenciar o coração, existem alguns exercícios espirituais, né, eu chamo de exercícios espirituais, são disciplinas, que se a gente fizer, vai ficar mais fácil. Um deles, jejum. A sua alma odeia jejum. A minha também. Mas o jejum é uma disciplina espiritual poderosa. A passagem que eu mais acho fantástica em relação ao jejum está em Lucas capítulo 6, quando Jesus está comendo com os seus discípulos, e alguém chega para ele e diz assim: bom, os discípulos do fariseu jejuam, os discípulos de João Batista também jejuam, e por que que os seus discípulos não jejuam? Por quê? E aí Jesus diz assim: não é necessário que, Lucas capítulo 5, melhor, que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está presente. Mas um dia vai chegar que o noivo vai ser tirado e nesse dia eles vão jejuar. Sabe por quê? Aí Jesus diz para eles: porque não se põe remendo de pano novo em roupa velha, nem se põe vinho novo em odres velhos. A gente sempre usa esse texto desconectado do jejum, mas Jesus está falando de jejum.
O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: Deus vai ter sempre algo novo. Amém? Você recebe isso? Sempre. Mas o novo de Deus tem uma condição para chegar até nós. Nós temos que estar estruturados para receber. É como se ele estivesse dizendo que o jejum tem a capacidade de nos transformar de odre velho em odre novo. É isso que ele está falando. É como se ele estivesse dizendo assim: você passa por uma metamorfose, uma transformação. Porque eu sou um antes do jejum, sou outro durante, sou outro depois. Deus não muda, o jejum não muda Deus. O jejum muda a mim, a minha estrutura. E você que tem uma vida ministerial, que tem uma vida espiritual, sabe do que eu vou falar. Todas as vezes que Deus quer levar você a um nível mais alto, Ele exige um tempo de separação. Deus diz assim: eu quero que você mude tal coisa, quero que você renuncie a algo. E na força da carne não dá para fazer. Então, uma das ferramentas que nós podemos fazer para aquietar o nosso coração, para crucificar a nossa carne, mortificá-la e silenciar a nossa alma, é o jejum. Uma outra: encher-nos da palavra, sempre. Não só ler a Bíblia, mas hoje nós temos um recurso muito poderoso que é ouvir a Bíblia. Eu tenho a Bíblia em áudio, sempre que eu viajo, coloco e ouço, e vou ouvindo a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, meu irmão, vai sair Bíblia. Então, encher-se da palavra é um recurso que também ajuda a silenciar a alma. E o mais poderoso de todos, esse é o mais poderoso, mas eu só vou entrar profundamente nele no nível 2, que é orar em línguas. Quanto tempo, pastor? Quanto mais você puder orar em línguas. Existe uma diferença entre falar em línguas e orar em línguas. Eu falo em línguas quando eu estou ali, não são tal, mas orar em línguas é uma ação consciente, ainda que eu não entenda nada do que eu estou falando. Mas 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, vai dizer que quando você ora em línguas, você está orando perfeitamente. Ou seja, você está orando a oração que funciona. Mas pastor, mas eu não entendo nada. Essa era a minha crise, quando Deus começou a falar comigo há 12 anos atrás: eu quero que você ore em línguas. Eu disse: Senhor, não é melhor orar em português que eu entendo? Eu disse: não, mas eu quero que você ore em língua. Mas em português é mais fácil. E aí o Senhor um dia perguntou para mim: vem cá, você confia na ação do meu espírito ou não? Eu confio, então ore em línguas. E no começo, quando eu comecei a orar, né, andava pela rua orando, eu me esquecia, distraía, né? E de repente esquecia, aí voltava a orar de novo. Hoje é o contrário, eu oro tanto em línguas, que até acordo às vezes à noite, já acordo falando em línguas. Eu estou no trânsito falando em línguas. Por quê? Porque eu entendo que isso traz uma edificação. A Bíblia diz, versículo 3 de 1 Coríntios 14, quando você ora em línguas, você edifica. Sabe o que é edificar? É colocar um fundamento, colocar uma base, isso é edificar. Quando você ora em línguas, né? E aí um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que a gente não sabe, a não ser que o Senhor dê a interpretação? Aí você vai ler 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são essas que Deus tem reservada para aqueles que nele confiam. Quantos confiam no Senhor? E que amam o seu Espírito. E quem vai revelar? O Espírito Santo. Então, geralmente, quando você está orando em línguas, você está orando essas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas que Deus já tem a seu respeito, já está construído para você. E por que Deus não te fala? Imagina aí você orando em línguas e Deus falando para você: olha, daqui a 10 anos você vai estar em tal lugar, assim, assim, vivendo isso na minha presença, vivendo de forma sobrenatural. Deus nos conhece, Deus sabe que a gente vai deixar de viver para Ele e vai começar a querer buscar esse propósito. Então as coisas espirituais são nos entregues, são tesouros que são escondidos, colocados no nosso espírito, à medida que nós vamos orando em línguas. E quanto mais você ora em línguas, mais a sua alma vai ficando tranquila. Eu comecei a perceber isso depois de 2 anos, 3 anos orando em línguas constantemente, vivendo essa experiência de que a Bíblia pareceu se tornar diferente para mim. Começou a mudar a forma como eu via a palavra, a forma como eu me comportava, tudo começou a mudar. É um exercício espiritual que a gente vai aprendendo a praticar todos os dias, e à medida que vamos praticando, nós vamos sendo edificados, e a nossa alma vai ficando no lugarzinho dela, ela vai começando a ficar quieta, silenciada, porque de todos os inimigos que temos, um dos mais perigosos é a nossa alma, e muita gente não entende isso, porque quando você chega na igreja, a sua alma é cheia de vícios, a minha, a sua, de todos, tem práticas, tem costumes, tem
uma forma de viver que a gente viveu a vida inteira. E só quem pode destruir isso é a palavra de Deus, porque ela penetra, Hebreus 4:12, e divide alma e espírito. O grande problema, sabe qual é? A gente vai falar mais disso profundamente no nível 2, é que alma e espírito são muito parecidos. As ações são muito parecidas. Muito. E muita gente que vive na igreja não consegue entender isso. Existem 3 tipos de crentes na igreja: os carnais, os espirituais e os que eu chamo de almáticos. Os carnais são aqueles que a gente já vê na hora que ele é carnal. É só ficar com ele umas 2 horas. Os espirituais, você também percebe andando com eles. O grande problema são os almáticos, porque eles se sentem espirituais. Eles se acham espirituais. Eles vivem na dimensão da alma. Qual é a diferença? Deus não te criou para viver guiado pela tua alma. Deus te criou para viver guiado pelo Espírito Santo, através do seu espírito, tá bem? E qual é a grande diferença? Quem vive pela alma vive pelo que sente. E quem vive pelo espírito vive pelo que crê. A diferença é essa. Vai ter dias na sua vida que você vai sair de um culto muito ungido e no outro dia você vai acordar sem sentir Deus. Quem já viveu isso? Só eu? Se no outro dia você acorda e a unção de ontem, cadê? Foi para onde? Meu Deus, o culto ontem foi poderoso. A alma, ela tem essa capacidade de camuflar e da gente se sentir. Então, quando você vive pela alma, você ouve a voz da alma ao invés de ouvir a voz de Deus, você vive nessa dimensão do sentimento. Se eu estou com vontade, eu vou para a igreja. Se eu não estou com vontade, eu não vou. Essa é a alma. Se eu sinto vontade, eu perdoo. Se eu não sinto, é a alma também. E como é muito parecido, né? Porque quem adora no espírito chora. Quem adora na alma também chora. Quem adora no espírito entra no mistério. E quem adora na alma também entra. Quem adora no espírito cai, quem adora na alma também cai. Pastor, qual é a diferença? O resultado. A adoração na alma não produz mudança, produz emoção. Você vê a pessoa chorar, mas não abandona o pecado. Você vê ela gritar, espernear, mas não vive uma vida de santidade. A adoração no espírito produz quebrantamento. Você entra de uma forma e sai de outra. Você até entra se sentindo tentado, mas quando você começa a se derramar diante de Deus em espírito e em verdade, é como se uma fortaleza se erguesse dentro de você, e você não quero isso para a minha vida. Então, como é muito parecido, muita gente confunde, e acha que está vivendo isso, e o grande segredo é aprender a ouvir a voz do Senhor. Viver pelo que crê. Diga para o seu irmão, você foi chamado para viver pelo que crê, e não pelo que sente. E infelizmente a maioria dos cristãos vive disso. Quer ver um exemplo? As pessoas vêm conversar: pastor Diogo, eu não quero ficar mais aqui na igreja não. Aí você pergunta assim: mas por que, meu filho? Eu não estou me sentindo mais bem aqui. Quem falou que se sentir bem é uma condição para estar ou não na igreja? Se você vive na igreja onde você se sente bem sempre, não é igreja, é céu, viu? Uma igreja de verdade, comum, você não vai sentir bem, porque às vezes vai ter confronto, às vezes vai ter decepções, às vezes vai ter afronta, às vezes vai ter tristeza, mas também vai ter perdão, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter tudo isso. E muita gente não entende. Às vezes Deus cria uma circunstância e permite dentro da igreja, e a pessoa diz: não estou me sentindo mais bem aqui, vou mudar de igreja. Quando acontecer outra circunstância lá, que ela deixar de se sentir bem, o que ela vai fazer? Vai mudar de novo, vai viver nessa vida de mudar, e nunca vai ter raiz ministerial em lugar nenhum. Não vai ter. Por quê? Porque vive pelo que sente, não é guiado pela voz do Senhor, é guiado pelas suas emoções. Eu já fiquei em muitos lugares que eu não me sentia bem estar ali, igrejas, mas eu tinha consciência que eu tinha que estar ali, que eu deveria estar ali, que a minha utilidade ali naquele momento era algo que eu precisava viver, e isso me levou a crescer, isso me levou a amadurecer. E Deus quer que você cresça, quer que você amadureça, que você aprenda a ser guiado pela voz dele e não pelas suas emoções. Amém? Então entender isso é um ponto principal de ouvir a voz de Deus. E quando é que você amadurece em oração? Quando você entende que orar é muito mais do que falar, é receber de Deus a direção para fazer a coisa certa. Por exemplo,
Hoje eu tenho uma forma de orar que é totalmente diferente. Eu for orar pelo pastor Diogo. Geralmente eu não oro assim, dizendo assim, Deus, abençoa teu filho, guarda a vida dele, toma ele em tuas mãos. Não. Eu não faço mais isso há muitos anos, né? Eu chego diante de Deus e digo assim, Deus, eu quero orar por Diogo. E fico em silêncio, na presença de Deus. E eu começo a perceber fluindo de dentro de mim. O Espírito começa a trazer o que eu devo orar. Aí eu faço uma oração direta. Senhor, eu quero orar por essa área da vida dele. E eu vou percebendo que é diferente a oração. Há um fogo, há uma expressão que não é natural, é algo sobrenatural. Quando eu vou orar por uma igreja, eu não digo assim, Deus abençoe aquela igreja, tal. Não que seja errado, não está errado, mas pode ser mais eficaz se você ouvir a voz daquele que sonda os corações, aquele que conhece a intenção do coração de Deus, o Espírito Santo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ouvir a voz do Espírito Santo, assim, como é que o Senhor quer que eu ore, Senhor? E aí você vai aprender que existe uma maneira diversa de Deus falar, né? Nós colocamos aí, mas eu preciso criar condições dentro do meu coração e dentro da minha vida. Eu sei que nós vivemos uma vida muito corrida, geração que vive no corre-corre. Eu tive uma experiência com Deus, não sei se eu já contei isso aqui. Quando eu morava em São Paulo, eu estava indo trabalhar e eu ia de metrô. E quem já andou em metrô em São Paulo sabe como que é. Você não precisa entrar não, eles te empurram. E se você não vigiar, você sai do outro lado e perde o metrô. Né? Eu acredito em milagres porque eu vivi vários milagres todos os dias, né? 50 pessoas por metro quadrado era assim um milagre, né? Então era um negócio absurdo. E um dia eu estava assim, indo trabalhar naquela correria, né? E todo mundo correndo, todo mundo anda correndo, ninguém fala. É um negócio maluco, né? Aí eu estou lá naquela correria e o Espírito Santo falou comigo assim, pare. Aí eu, andando, continuei, né? O Espírito Santo, pare. Aí eu parei, né? Falei, vai que o trem explode aí. Sabe o que é? O Espírito Santo mandou parar, eu vou parar. Senta! E eu já atrasado, né? Falei, Jesus, vou chegar atrasado no emprego hoje. Senta. Aí eu sentei. Ele falou, observe as pessoas. E isso eu já estava atrasado. Mas eu obedeci. Sentei no banco assim, respirei fundo e fiquei observando as pessoas, né? Passando. Aí o Senhor falou comigo assim, não seja absolvido por isso. Não quero que você viva essa realidade. Eu quero que você viva diferente. Não seja absolvido pela rotina. E começou a falar comigo ali, eu comecei a chorar ali no metrô mesmo. Cheguei atrasado naquele dia, tomei uma bronca, mas valeu a pena. O que eu comecei a fazer no dia seguinte? Eu acordava 1 hora mais cedo. E eu dobrava os meus joelhos diante do Senhor e ficava ali 1 hora com Ele. Tudo começou a mudar no meu dia. Tudo. Nunca mais cheguei atrasado, primeiro, né? Comecei a chegar em dia ali, no horário, comecei a chegar, sempre chegava com a palavra, sempre chegava no serviço, porque todos os dias pessoas vão cruzar o seu caminho precisando de Deus. E às vezes você olha para você e diz assim, o que eu vou falar para essa pessoa? Mas quando você está separando um tempo para ouvir Deus, você sempre vai ter conteúdo. Sempre. Eu sempre digo o seguinte, né? Às vezes o pastor Rogério, o pastor Diogo sabe como ele é. Ele liga assim, 10 minutos antes do culto. Ô Santos, prega aí. E eu nunca sou pego despreparado, porque todos os dias eu tenho o meu momento com Deus. Todo dia. Todos os dias, ao me levantar pela manhã, eu tenho o meu tempo com Deus. É um hábito. Não falo com ninguém sem antes falar com Deus. Apesar de dormir do lado de uma mulher linda e maravilhosa, meu primeiro bom dia não é para ela. Não me alimento fisicamente sem antes ler a palavra. Isso é um hábito. Eu fiz um voto permanente, até morrer, de fazer isso. Então, antes de comer qualquer coisa física, eu tenho que ler a Bíblia. Tenho que alimentar o meu espírito, passo ali o meu tempo com Deus. Às vezes sento ali, toco alguma coisa para o Senhor, fico ali com o violão, o teclado que eu estou aprendendo agora e começo ali a adorar o Senhor. Aí então, medito na palavra. Então, se de noite ou qualquer hora alguém disser assim, me dê uma palavra, eu tenho uma palavra, porque eu parei para ouvir o Senhor. E muita gente não entende isso. Na época que Deus falou isso comigo, eu trabalhava, acordava muito cedo. Eu acordava às 5h30, passei a acordar às 4h30.
mas era a melhor hora do meu dia, era essa, porque gerava um fundamento na minha vida. Parava e ouvia a voz do Senhor e passava o dia inteiro em comunhão com Ele, mesmo envolvido com serviço, trabalhando com pessoas, eu estava ali, meditando. Então nós temos que viver isso, amém? Temos que quebrar essa rotina, romper é um desafio, mas é algo que é possível, basta nós querermos. E aí um dos exemplos que tem na sua apostila também, na página inicial, é o exemplo de Marta e Maria. E eu sempre digo, né, pastor Diogo pregou essa mensagem lá na Lírio Pituba, eu lembro, porque eu guardo no meu coração, falando sobre isso. Marta e Maria. Nós temos o desafio de ser Maria na geração de Marta. A geração mais ativista que existe é a nossa. E nosso desafio é tirar um tempo para se sentar aos pés de Jesus. E a gente não quer fazer isso. Porque, olha, é tão falar de tempo hoje, que a sensação que a gente tem quando está orando é que a gente está perdendo tempo. É uma sensação diabólica essa, sabia? A sensação que a gente tem é que está perdendo tempo. Não é, meu irmão. O tempo mais bem investido é o tempo que você investe na presença de Deus. Você vai se tornar mais produtivo, você vai receber ideias, você vai receber direções, você vai receber orientação e você vai sofrer menos. Salmo 81 diz, o Senhor lamentando, dizendo assim, se Israel me ouvisse, mas o meu povo não quis me ouvir. Se eles me ouvissem, eles iriam ter o mel saindo da rocha, mas eles não quiseram. E nós cometemos o mesmo erro todos os dias. E aí, para você que tem filhos, quantos tem filhos pequenos? Nossos não estão mais tão pequenos. Mas eu me lembro que quando nossos filhos eram bem pequenos ainda, geralmente a gente ouve pais dizer assim, os meus filhos atrapalham. Quando eu estou orando, o menino entra no quarto, e meu menino é terrível em louvores. Quando ele entra no quarto, e eu me lembro que antes, quando nossos filhos eram bem pequenos, que como foi feito assim, tudo um atrás do outro, né, para não perder tempo, era tudo pequeno mesmo, e aí a gente tinha mania de orar, eles entravam no quarto, começavam a brincar ali no quarto, né? E no começo eu me chateava, até que um dia eu estava orando, Deus falou comigo, seus filhos precisam ver você orando, seus filhos precisam ver você chorando na minha presença, eles precisam ver você se derramando diante de mim, porque eles vão imitar isso. Então todas as vezes que a gente orava, a gente abria a porta do quarto, para eles entrarem e verem ali, aquilo ali, nosso exemplo, nosso modelo. E às vezes eles chegavam, né, porque quer atenção, e diziam assim, pai, a gente orando, né, aí eu pegava na mão e dizia assim, oi meu filho, vamos orar mais papai? Eles não aguentam orar muito não, né, aí vai repetindo, aí, pai, já tá bom, Deus já ouviu, tá bom, mas tá beleza, mas não quebrava essa comunhão, e ensinando esse princípio da oração. E nesse processo, queridos, de desenvolver essa comunhão, ouvir a voz de Deus vai se tornar algo normal no seu dia a dia. Você vai andar pela rua, Deus vai falar com você, você vai fazer as coisas, Deus vai falar com você, porque Deus fala com quem tem interesse em falar com Ele, amém? Você vai tomar as decisões, hoje eu não tomo, tem decisões simples da minha vida hoje, como por exemplo, às vezes comprar algo, que eu oro, diz assim, Deus, e aí, compro, é o tempo ou não é o tempo? Porque sabe que a nossa alma é extremamente consumista, né? Ela gosta de comprar, gosta de ter, é uma condição da alma. Por quê? Porque a alma tem a sensação de perca, de lá do Éden, então a gente quer ter, a natureza de Deus é dar, a natureza do diabo é roubar, e a natureza do homem é guardar. Então a gente quer ter, a gente quer guardar, quer ter, e dentro disso, às vezes a gente não entende, e sai fazendo dívidas, sai fazendo coisas sem ouvir Deus. Tem muita gente enrolada financeiramente, botando a culpa no devorador, que não foi devorador coisa nenhuma, foi ela mesma, na precipitação de não estar diante de Deus para decidir. Então eu entendo o seguinte, Deus quer cuidar de todas as áreas da minha vida, amém? Você crê nisso? Que Deus quer cuidar de todas as áreas da sua vida? E quando eu entendo isso, a condição para que isso aconteça é ouvir a voz. O Senhor diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. E a ideia de ser guiado nesse versículo é alguém que ouve a voz e obedece. E aí tem alguns princípios, né, que a gente colocou aí para a gente terminar, dentro dessas fases para ouvir Deus. Uma delas é ter consciência da presença, mas eu gosto dessa parte lá no final já, na página 24, que diz assim,
nós precisamos ter sujeição total a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que vai orar, mas quando a resposta de Deus vem, ela não quer obedecer. Você sabia que a gente tem a mania de contabilizar as nossas orações respondidas, mas não contabilizamos as respostas negativas de Deus? Quantos aqui lembram as vezes que Deus te deu não? Eu já tive vários nãos de Deus. E eu guardo eles, porque eu guardo os sim, mas eu guardo os não de Deus, porque um tempo depois eu faço uma retrospectiva e falo, entendi. O Senhor estava me livrando, hein? Me livrando. Então, muitas vezes a gente não guarda isso, né? Porque a gente não quer ouvir o não de Deus. A gente quer ouvir sempre sim. Até porque aprendemos a ouvir só sim. Mas vai ter muitas vezes que Deus diz assim, não. Ou não vai falar nada. O silêncio de Deus já é uma resposta para aqueles que estão buscando. E dentro desse entendimento, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus com um coração sujeito, sempre que eu vou orar, eu sempre digo assim, Senhor, eu quero, mas seja feita a tua vontade. Não quero nada na minha vida que te desagrade. Não quero nada na minha vida que me afaste de ti. Pode parecer bom, pode parecer bonito, pode parecer legal, mas se não é da tua vontade, eu descarto as propostas, porque quando a situação vem em cara de pecado, ou vem em cara de destruição, a gente já repreende logo, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas e quando a proposta vem com cara de bênção? Quando o laço vem armado igual na situação dos gibeonitas, né? Speed engano. Vem aquela coisa assim, né? Para você, se foi tudo que eu pedi para Deus, né? E aí as pessoas, ao invés de orar, logo vai, puf, e é complicado, né? Estava conversando com a moça hoje de manhã, né? Dizendo para ela a minha experiência de casamento, que todo mundo aqui já conhece, né? Já contei, né, para vocês? Já? Que ela me encantou na cara dura e disse assim, tu és meu e ninguém tasca. E aí tomou posse da bênção mesmo. Quem já ouviu essa história? Quem quer ouvir? Isso é que é gostar de saber da vida dos outros, hein? Mas eu contei ontem na rede lá de jovens, e foi assim, eu estava orando porque eu queria casar. Disse, Deus, eu quero uma varoa assim, assim, assim. Tinha lido Poyanguichu, a quarta dimensão, ó. Ele tem que ser específico. Eu quero assim, assim, assim. Só botei coisa boa, né? Tem que ser pastora, tem que ser mulher de Deus, tem que ser assim, assim, assim. Coloquei, né? E aí apareceu uma pessoa que tinha tudo o que eu tinha pedido a Deus. Hoje é minha cunhada, irmã dela. Olhei assim e falei, essa varoa é minha varoa, não é possível. Quando eu falei, vamos orar, varoa? Ela falou, vamos. Em menos de 15 dias de oração, Deus falou, não é ela. Aí, como não tinha rolado beijo, não tinha rolado nada, só oração, falou, irmã, não é você não. E essa irmã tinha uma irmã que eu não conhecia. E aí, alguns dias depois, eu encontro essa cidadã na porta da igreja, e ela chega lá na cara dura, primeiro dia que me viu, irmão. Paz, irmão. Falei, pai, você sabia que você é meu marido? Que a gente vai casar? Olhei para ela assim e falei, tá amarrado em nome de Jesus. Tá maluca? Ela, não, eu sonhei com você, você é meu varão. Ó, 3 meses que tinha voltado para Jesus. Só o sangue do cordeiro. Você olhava assim e dizia assim, meu Deus, isso aí é derrubadora de profeta, né? E aí ninguém queria. Eu falei, eu falei, não quero não. Mulher toda, as roupas, um palmo de saia, era um negócio absurdo, né? Quem vê hoje, meu irmão, o discipulado tem poder, né? E aí botou que era eu, e começou a me perseguir. Onde eu estava, ela estava, onde eu ia, ela ia. Mas eu não tinha orado ainda. Aí quando eu fui orar, o Senhor falou comigo assim, é ela. Espera aí, Deus, o Senhor está do lado de quem mesmo? O Senhor assim, conheça ela. E eu comecei a conhecer e nunca me arrependi de ter ouvido a voz de Deus. Mas quando eu estava noivo dela, vários profetas, não foi? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi vários. Diziam para mim assim, não estou eu nesse negócio. Eis que eu te digo que tu caíste no laço. Eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Eu conheço a voz do meu Senhor. E essa não é a voz dele. Mas tem muita gente que, ao invés de ser guiado pela voz de Deus, é guiado pela voz de profeta.
E o que tem de profeta aí com o coração precisa ser tratado, que está profetizando coisas segundo os seus próprios interesses. Então a voz que você deve ouvir é a voz do Senhor. Qualquer voz contrária a essa, descarte. Mas é o profeta ungido, pode ser quem for. Deus tem que falar através do Espírito Santo primeiro com você. E muita gente não consegue entender isso, aí vive atrás dos gurus, dos profetas de plantão, né? E tem que ter essa vida de autoridade. Quando você tem esse discernimento, você vai viver uma vida abençoada. Então, ouvi a voz de Deus, 15 anos de casado, nunca me arrependi. Continuo apaixonado, arriado os 4 pneus e o step, e casaria de novo, muito mais consciente hoje. Então, guarda isso no seu coração para a gente encerrar. Deus deseja falar com você sempre. Amém? Busque isso. Muda a tua forma de orar a partir de hoje. Quando você orar, se tiver ali o seu momento com Deus, fique em silêncio um tempo. Eu creio que eu vou voltar aqui, muita gente vai me contar testemunhos tremendos. Você recebe que você vai ser um desses? Você vai começar a dizer, tem um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, pastor Flávio, da igreja Batista, primeira igreja batista lá no bairro em Colégio, que ele dizia para mim assim, rapaz, é muito difícil fazer isso, né? Quando a gente começou a fazer o treinamento com eles. Aí hoje, quando eu encontro ele, 3 meses depois, ele falou, rapaz, minha vida de oração mudou, cara, tá tudo diferente, hoje é muito mais prazeroso orar, porque quando eu ouço Deus, diferente. Então Deus quer fazer isso com você também, amém? Você é filho, ouvir a voz é um direito seu, assim como foi no passado, assim como foi nos dias da igreja do livro de Atos, Deus quer fazer nos nossos dias, amém? Você crê nisso? Para encerrar, quero ensinar só um princípio para você. Primeiro você vai ouvir a voz de Deus de forma pessoal, amém? Você recebe? Mas Deus muito possivelmente, nas primeiras vezes que falar com você, Ele pode te dar direções, orientações, como por exemplo, ligue para fulano, talvez aquela pessoa está precisando de ajuda, ou vá visitar fulano, ou vá na casa de tal pessoa. E aí um princípio que eu aprendi logo nos primeiros dias que Deus começou a falar comigo, um princípio que eu chamo de princípio da primeira ordem. Como é que funciona, pastor? Quando Deus falar com você, obedeça de imediato, amém? Se Ele falar, vá na casa de fulano, não questione, vá. Mas fazer o que, pastor? Quando você chegar lá, você vai ver que Ele vai desenrolar o rolo. O grande problema de Deus não falar conosco é que quando Deus dá uma ordem para a gente faz 1000 questionamentos. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Então hoje eu sou assim, às vezes eu vou ministrar na igreja, Deus assim vai lá dar um abraço naquele irmão. Eu não sei o que eu tenho que falar com ele, só tenho que abraçar. Mas quando eu abraço a pessoa, Deus começa a me dar palavras. Diz assim, olha, fala isso, fala isso, fala isso a pessoa. Então você vai dando direções debaixo desse princípio. Então ouvir a voz de Deus é algo que é possível para você que é filho dele. Mas aprenda a ser obediente, amém? Pode ser que nas primeiras ordens Deus diga assim, não estou nesse negócio, não quero mais você nesse relacionamento. Você tem que fazer, então ouça a voz de Deus e mude. Porque tem tanta gente que está na igreja, que o pastor já fez isso para ele mudar e não conseguiu. E a gente não vai conseguir mesmo, porque a única pessoa que tem a capacidade de mudar você é o Espírito Santo. E Ele vai fazer isso à medida que você for ouvindo a voz dEle e for se colocando na presença dEle. Amém? Vamos orar, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração nesse momento, para que você não perca a concentração. Feche os seus olhos aí. A palavra do Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma igreja que sabe ouvir Deus é uma igreja que caminha em direção ao propósito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu quero um tempo maior, eu quero que você me ouça, eu quero que você conheça a minha voz.
E eu quero profetizar que vai acontecer nessa noite, aqui nesse lugar, um efatá. O Senhor vai abrir os teus ouvidos, o Senhor vai abrir os teus olhos, e o Espírito Santo vai te dar direção para que você caminhe guiado por Ele. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos, Senhor, queremos viver guiados pelo Teu Espírito, queremos viver guiados pela Tua voz, Senhor. E nós queremos te pedir nessa noite, nos guie, nos oriente, Senhor. Não nos deixe à mercê do nosso entendimento, da nossa vontade, mas assim como Jesus, que viveu uma vida guiada por Ti, Ele mesmo disse: o Filho por si nada faz, senão aquilo que ouve o Pai fazer. Nós queremos ser assim também, Senhor. Nós não queremos fazer a nossa vontade, mas nós queremos fazer a Tua vontade. E eu quero profetizar que nesse lugar o Senhor vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão viver uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Homens e mulheres que serão instruídos pelo Senhor para Te ouvir e para crescer num relacionamento de comunhão contigo, Senhor. Eu oro por aqueles que têm dificuldade de orar, Senhor. Aqueles que têm dificuldade, Senhor, de se concentrar, de estar na Tua presença. Pessoas que quando começam a orar sentem cansaço, sono, dor de cabeça, ou a mente dela fica vagando. Nessa hora eu quero repreender isso em nome de Jesus. E quero declarar, Senhor, que a partir de hoje essa pessoa vai começar a ter experiências contigo que ela nunca teve, Senhor. Experiências que vão fazer o coração dela ser aceso na Tua presença. Um fogo do Teu Espírito vai tomar o coração dessa pessoa, Pai, e vai guiá-la. É o que nós te pedimos essa noite, Senhor. Com seus olhos fechados, queria que você fizesse dessa canção uma oração nessa noite. Eu quero ver, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Amor por Ti. Com sua mão no seu coração nesse momento, repita assim comigo: Senhor, Senhor, eu quero ser sensível à Tua voz. Me ensina a discernir a Tua voz em meio a tantas vozes. Eu quero ouvir a Tua voz e ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor essa noite?